Sobre esse assunto, eu vou receber aqui o nosso consultor em segurança pública, o Coronel Maurício Yunes. Que fato é esse? Triste, lamentável, absurdo, macabro. Macabro, Ricardo, sem dúvida alguma. Eu acho que isso surge uma grande interrogação e uma grande preocupação para toda a sociedade. Primeiro, inicialmente eram pessoas que estavam como desaparecidas. E a gente vem observando que esse número de desaparecidos foi significativo, ou seja, 4 pessoas que estavam desaparecidas. Será que tem mais? Será que tem mais? É o grande questionamento, né? Então, além da investigação relativa aos 4 corpos, é mais do que importante se procurar investigar todas as outras pessoas que possivelmente estejam desaparecidas e possam ter tido em algum momento um vínculo ou um contato com o borracheiro. Então, isso é importante, até porque existem várias pessoas da sociedade que estão com essa dúvida, né? Principalmente aqueles familiares que têm o seu ente, né, que desapareceu sem dar nenhuma explicação, porque existem casos e casos. Então, o desaparecimento, Ricardo, precisa ser tratado por parte das autoridades. Essa é a Cida. Uma das pessoas vítimas, né? Isso. Então, é importante que seja tratado com o máximo de cautela. Coronel, agora uma pergunta. Essas pessoas que estavam desaparecidas, essa é uma delas, teve o Batoré, a família procura desde o início do ano. Não entra na estatística. Não entrou, na verdade, na estatística da Secretaria da Segurança Pública. Porque estavam na estatística dos desaparecidos, né? E é um número que na maioria... O que eu mais recebo... Esse é o Nivaldo, borracheiro, né? O borracheiro, o criminoso da borracharia. O que eu mais recebo ultimamente é foto de gente desaparecida, Coronel, aqui no nosso estado. E isso é uma preocupação. Nós já falamos isso aqui numa época, Ricardo. Eu acho que é bom a gente levar mais uma vez a sugestão para a Secretaria de Segurança. Precisa se criar um site em que toda a população possa ter acesso às pessoas que estejam desaparecidas, com a característica dessas pessoas, com o nome, aonde foi vista pela última vez e que toda a sociedade possa consultar esse site. Porque numa informação como essa, será que alguém não viu a senhora entrar no local? Será que alguém não tinha visto o rapaz adentrar no local e ter sido assassinado? E você vê que a frieza dele em manter 3 corpos, na realidade 4 corpos, né, diante de toda essa situação, e ele informa. Lógico, deve ter problemas psicológicos, não resta a menor dúvida, porque isso não é uma pessoa normal, né, que possa cometer 4 crimes, 4 homicídios, que você bem frisou, não estão na estatística. Coronel, eu estou lembrando agora de um caso que aconteceu no ano passado, outubro do ano passado, lá em Poço Verde. 2 pessoas estão desaparecidas até hoje. Foi preso um suspeito recentemente, mas os corpos não apareceram. Esses corpos que estão desaparecidos, a pessoa foi presa, não entram também na estatística, não há crime. Se não aparecer o corpo, não tem crime. Se não aparecer o corpo, não há Lamentável, meu Deus, isso que está acontecendo em Sergipe. Nós não teremos, né, a nossa estatística, que a gente tanto fala, que você sempre comenta, que a gente discute, da necessidade de envolver a sociedade nessa situação. A sociedade vai querer ajudar, a sociedade vai buscar. Agora, precisamos ter as informações de fácil acesso a todos, né? Um fato como esse, Ricardo, fica a grande interrogação, será que existem mais corpos? Tudo é possível. E teve que mobilizar ontem toda uma estrutura criminalística, Corpo de Bombeiros, IML, Polícia Militar, Polícia Civil. Todos na tentativa. Você observa que ele mesmo nesse áudio, né, ele teve a frieza de negar que existia um 4º corpo. Porém, o trabalho investigativo, o trabalho realizado pela delegada chegou a um 4º corpo, né? Então, e você vê no vídeo ele tranquilamente negando que haveria, né, uma 4ª pessoa, o que foi descoberto. Assim como houve uma 4ª pessoa, será que existem outras vítimas também que estão desaparecidas? Por isso, volto a dizer, a importância de pegar a relação de todas as pessoas que desapareceram, que estiveram próximo daquele local, que possam ter tido contato com ele por algum momento, né? Ou a telefonia apareceu naquela região pela última vez, né? Então é importante que haja esse trabalho técnico investigativo. Coronel, aproveitar, porque esse assunto a gente aprofunda aqui com o nosso consultor de segurança pública, a gente mostra a ação da polícia, de todos que estiveram envolvidos ontem, acompanhando o criminoso da borracharia.
Mas vamos aqui abrir a janela da informação, coronel, chama Bruno Cavalcante. Ele está lá na delegacia com a delegada, com a responsável por essas investigações. Com você, Bruno, boa tarde. Oi, Ricardo, boa tarde para você, boa tarde aí para o Coronel Maurício Yunes, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Sergipe. Pois é, Ricardo, estou aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, onde a delegada que está aqui do meu lado, a Luciana Pereira, ela vai passar para a gente algumas informações das investigações que já estão sendo feitas. Já vou destacando aqui logo, Ricardo, que ela não vai falar sobre como ele praticava esses crimes por respeito às famílias, porque as famílias ainda estão sendo ouvidas, os corpos continuam no Instituto Médico Legal ainda sem identificação. A polícia trabalha com a suspeita, com os depoimentos do próprio Naldo, né, que dizia quais eram os corpos, quem eram essas pessoas que estavam enterradas. Ele que praticou o primeiro crime que ele praticou foi há 8 anos, de uma mulher que ele conheceu no centro da cidade, e os outros 3 já têm de um ano para cá. E sobre esse assunto eu vou conversar aqui com a delegada. Delegada, muito boa tarde, muito obrigado por estar participando aqui do nosso ao vivo. Durante o depoimento, como é que ele se comportava? Ele mostrava algum tipo de arrependimento? Boa tarde, não. A todo momento, ele estava muito tranquilo, inclusive quando ele nos apontou o local onde estavam os corpos, os quais ele, inclusive, nominou, disse quem seriam as vítimas, e no momento de interrogatório também, ele estava muito tranquilo, disse que não se arrependia, que entendia que fez o que deveria ter feito naquele momento. Ele chegou a falar a questão da motivação, os motivos que levaram a ele praticar esses homicídios? Olha, para cada vítima, ele falou de um motivo diferente. Aparentemente, todos os motivos fúteis. 2 das vítimas eram amigas dele e ele, por motivos bobos de desentendimento, ele se sentiu traído. Foi quando, então, ele planejou a morte das mesmas. E nesses casos, ele morava junto com o filho dele, né? O filho dele chegou a ser ouvido pela polícia ou não? Sim, o filho foi ouvido. A priori, não há indícios de participação do filho. Nós vamos ter que apurar no decorrer das investigações até onde o filho sabia. Mas, assim, como o Josenaldo possuía com o filho uma relação aparentemente abusiva, de maus tratos, não sabemos se o filho, na verdade, não sabia dos casos ou se nunca se pronunciou por medo do pai. A polícia não descarta, né, a possibilidade de ter outros suspeitos, de ter, na verdade, não suspeito, ter outras vítimas nesses homicídios. Sim, porque, na verdade, quando fomos realizar a prisão dele e as buscas, nós já tínhamos investigação de 3 desaparecimentos. Então, assim, ele confessou os 3, nos indicou outro local, que é da pessoa, de uma mulher, segundo ele, uma mulher até então não identificada, mas não descartamos porque há um lapso entre o primeiro crime que ele confessou e o primeiro crime que nós soubemos, que foi do ano passado, de quase 7 anos. Então, não sabemos se durante esse período ele realmente estava mais tranquilo ou se ele praticou outros crimes. Qual é a relação dele com o Batoré, que estava desaparecido já há uns 3 meses? Eles eram vizinhos e eram amigos, eles bebiam juntos e o Batoré frequentava a casa dele. E nesses casos, os familiares ainda estão sendo ouvidos? Como é que vai se dar esse processo, o tempo do inquérito para essas investigações? Olha, na verdade, as famílias já foram ouvidas inicialmente. Nós temos agora o prazo de 10 dias, que é o da prisão, para remeter o inquérito para a Justiça. Provavelmente, o inquérito vai ser remetido com toda a parte testemunhal concluída. Mas, após esse período, ainda vamos precisar aguardar as provas técnicas. Outra coisa também, Ricardo, que a gente precisa destacar aqui, que foi até o pedido da própria delegada, é um aviso para a comunidade lá no Marcos Feridores, né? Toda a religião ali do Nossa Senhora do Socorro, que ela estava conversando aqui com a gente, que as pessoas estão revoltadas com essa situação, né? Que a gente viu na reportagem da Jéssica Cruz, que as pessoas não entendiam, né? Mostrava ser uma pessoa tranquila e elas ficaram revoltadas depois da situação. O que seria esse recado que a senhora queria passar para a sociedade, delegado? Veja, a gente gostaria que a população entendesse inicialmente que para facilitar nosso trabalho e até para que a gente produza provas sobre os fatos até então investigados, a gente precisa das casas que ele morava intactas. A população falou em destruir as casas, mas aquelas casas, nesse momento, são locais de crime, que estão sendo objetos de perícia. Então, a gente pede, por favor, que a população tente compreender que é importante para o nosso trabalho e para a produção de provas de que essas casas fiquem intactas. Também quem tiver informações que possam ajudar também as investigações, famílias também, né, que estejam com parentes desaparecidos, podem entrar em contato com a polícia. Exatamente. Na verdade, conforme
a gente apurou, podem ser vários anos dele atuando na prática de crimes. Não temos como hoje fazer levantamento de todos os boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas. Então, se tiver alguém daquela região que tenha um parente desaparecido nesse período e que essa pessoa tenha algum vínculo com o Naldo, conhecer, se fosse vizinho, até vínculo profissional, que nos procure. Nós vamos fazer levantamento para saber se há ou não alguma ligação do desaparecimento com esses crimes praticados por ele. Uma coisa também que me chamou a atenção, que um dos motivos desse que levou ele a praticar um crime de uma mulher é por causa de um pendrive, né? Ele estava desconfiado que ela poderia ter roubado um pendrive na casa dele. Exatamente. Ele alegou que matou a última vítima porque após eles estarem juntos, namorarem, segundo ele, consensualmente, eles mantiveram relação sexual. Ele se virou para pegar uma droga, ele alega ser usuário, e quando ele olhou para ela, ela estava com um pendrive na mão. Ele acreditou que ela estaria furtando aquele objeto e foi o motivo que ele ceifou a vida da mesma. Desde quando começou, deu a polícia para investigar o Naldo sobre esses homicídios, sobre esses desaparecimentos que estavam acontecendo? Olha, na verdade, nossas investigações começaram em junho do ano passado. Recebemos um inquérito do José Batista, começamos a investigar o desaparecimento dele. Com o Naldo, nós conseguimos arrecadar mais indícios de que o José Naldo, com o Batoré, conseguimos mais indícios da participação do José Naldo. Foi quando, então, recebemos a informação de que uma mulher também havia desaparecido na região, procuramos a família, instauramos o procedimento e foi quando fechamos os indícios em relação a ele. Foi representada pela prisão dele e as buscas. Assim que deferidos, os pedidos foram cumpridos na tarde de ontem. Delegada, muito obrigado por suas informações e pela participação. Então tá aí, Ricardo, a participação da delegada Larissa Pereira, esse caso que ainda está sendo investigado, os familiares, os amigos, né, toda a comunidade vai ser ouvida, né, para tentar identificar os corpos que ainda estão sem identificação e reforçar mais uma vez, né, Ricardo, aproveitar que está aí você no estúdio, o Coronel Maurício Yunes, da comunidade, não colocar fogo na casa, não quebrar os objetos, porque isso ainda vai estar sendo ajudado nas investigações aqui da Polícia Civil. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Bruno Cavalcante, pelas informações. Obrigado, delegada, pelo belíssimo trabalho. Coronel Maurício Yunes, evitar mesmo, pessoal, a polícia ainda vai lá na casa, vai investigar, ver se tem mais indícios, né, Coronel, de outros... Tudo é importante, um aparelho, às vezes, celular abandonado no terreno, jogado no terreno, isso vai facilitar o trabalho da Polícia Judiciária. Então, a população deve compreender que a destruição da prova material só vai dificultar e vai, no fundo, facilitar que esse elemento esteja solto. Então, a população tem que ter essa compreensão, tem que colaborar, tem que informar através do 181 qualquer indício que possa ter. Ou seja, viram ele entrar em determinado terreno, em determinado local, ligue para o 181, informe qual foi o local que ele esteve, qual foi a época que ele esteve, porque isso vai facilitar com que a Polícia Civil possa chegar a possíveis outros corpos enterrados em outras regiões. É importante também, Ricardo, nesse sentido, que até o próprio Corpo de Bombeiro, né, com a sua unidade de cães, também possa colaborar, né, junto com a Polícia Civil. Tem um excelente quadro para resgate de vítimas que possa ser também encontrar em outros locais, ou no próprio terreno, ou no outro terreno. E o que é importante, né, que a gente nós tomamos conhecimento que ele veio oriundo de um estado... Exatamente, são as pessoas, né, os vizinhos que estão entrando em contato com a gente. Na verdade, a gente agradece muito a colaboração dos telespectadores da TV Atalaia, o pessoal aí do Marcos Freire, de outras regiões que têm enviado mensagens para a gente. A TV Atalaia chegou ontem, fez uma cobertura de tudo que estava acontecendo, com imagens, com entrevistas, lá a Polícia Civil, IML, o Corpo de Bombeiros. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais imagens de ontem à noite, que nós chegamos cedo, acompanhando tudo para levar com transparência o trabalho da polícia sergipana para o telespectador. E os moradores mandaram mensagem para a gente: Ricardo, misericórdia, eu moro bem em frente à borracharia e conhecia as vítimas. Aqui sabemos que ele morou em Penedo, ou é de Penedo, é informação de vizinhos. O borracheiro pode ser um psicopata? Pergunta o telespectador aqui, porque ele tem essa atitude. Ele tem as características, sim. Precisa, né, de um acompanhamento psicológico para que um psicólogo possa laudar, né, se ele é ou não. Agora, é importante essa informação, Ricardo, porque pode ser que em Penedo
né, tenha tido, né, nós estamos falando em hipótese, mas precisa ser investigado também que em Penedo possa ter outros corpos, outras pessoas com as mesmas características. Você observa que ele cometeu o homicídio a pessoas ligadas a ele, pessoas conhecidas. Então, a ninguém pode ser descartado. O pessoal dizendo, meu Deus, que monstro, aqui perto da gente, como pode uma coisa dessa? As pessoas estão realmente assim, surpresas. Em que mundo estamos? Que horror esses crimes. E outras pessoas, familiares de outras pessoas que estão desaparecidas, que não quer dizer que seja deste caso específico, pedindo também que a polícia apure casos de desaparecidos. É importante, Ricardo, que as pessoas possam, né, as pessoas que estiveram naquela região, né, ele tem uma característica, né, pelo menos a priori, as pessoas estavam próximas daquela região, próximo da sua residência, eram conhecidas dele, mas pode também ocorrer pessoas mais distantes, né, que tenham sido possíveis vítimas dele, mas é importante que as pessoas possam passar essas informações, pessoas que desapareceram naquela região, que o veículo possa ter sido abandonado, são várias as hipóteses. É importante que a sociedade se una com a instituição Polícia Civil no intuito de chegarmos à elucidação de todos esses crimes bárbaros, Ricardo, que nos deixa preocupados com todo sentido, né? São homicídios, né? Homicídios que, infelizmente, né, passaram aí para uma triste estatística que nós não tínhamos acesso a essa até então, né? Até então. Vai ter que, a Secretaria agora vai ter que colocar esses crimes que não estão nos números que eles divulgaram recentemente. É verdade, Ricardo, infelizmente. Infelizmente, a notícia triste. Coronel Maurício Nunes, obrigado. Foi uma semana tensa, mas a vida continua, a gente vai continuar tendo esperança no ser humano. Por isso que a TV Atalaia até aqui, para levar sempre também boas novas, notícias boas, alegria. Tem esses casos que a gente precisa contar. Precisa para as pessoas se infelizmente precaverem, né, da situação. Exatamente. As pessoas precisam se unir mais do que nunca e entender da importância. Nós temos a tecnologia que é nossa aliada, então vamos utilizá-la para o bem, né, no intuito de localizar essas pessoas, de informar o 181, colaborar com as instituições policiais para que a gente possa ter uma segurança melhor. Um bom fim de semana, Coronel Maurício Nunes. Obrigado você pela audiência, pela companhia. Continue ajudando a polícia através do 181, do 190, para que a gente possa ter uma sociedade melhor.